Olá pessoal, bem-vindos à videoaula de instrumentação industrial QM8730. Nesta aula, iremos tratar de medidores de pressão. Vale a pena ressaltar que a pressão é um perigo constante nos processos, pois pode causar explosões quando seu valor for muito elevado, acima da pressão de projeto, e pode causar também implosões quando o sistema for submetido a um vácuo. Eu recomendo assistirem o vídeo de implosão a vácuo. O link para o vídeo encontra-se disponível na descrição da aula. Para iniciarmos, veremos algumas definições importantes em medidas de pressão. Tá? Começando pela própria definição de pressão. Então, pressão é a força aplicada uniformemente sobre uma superfície. Então, pressão é igual a força sobre a área. Nós temos dois teoremas importantíssimos que nos auxiliam na medição de pressão. Esses teoremas são o teorema de Stevens e o teorema de Pascal. O teorema de Stevens, no teorema de Stevens, nós temos a determinação da pressão exercida por uma coluna de líquido. Tá? Então, veja, pela definição, a diferença de pressão entre dois pontos de um líquido em repouso é diretamente proporcional à altura e à densidade do mesmo. Tá? Então, nós temos aqui a variação de pressão, a altura e a densidade. Tá? Como nós temos uma proporcionalidade, a constante de proporção para que nós tenhamos uma igualdade é a ação da gravidade. Vale a pena ressaltar também que nós temos aqui, pelo teorema de Stevens, a definição de que a pressão em um determinado ponto, quando nós temos vasos comunicantes, tá, ela é igual a todos os outros pontos, na mesma linha horizontal, indiferentemente da geometria de onde se encontra a coluna de líquido. Já o teorema de Pascal nos ajuda a determinar a pressão dentro de vasos fechados. Por quê? Porque o teorema de Pascal estabelece que a alteração da pressão produzida no fluido em equilíbrio transmite-se integralmente a todos os pontos do líquido e às paredes do recipiente. Então veja, nós temos aqui um recipiente fechado, estamos aplicando uma pressão, e essa pressão é distribuída uniformemente, tá, a todos os pontos deste líquido. Então, nós podemos fazer a determinação de pressão. Em qualquer lugar que eu colocar aqui um sensor de pressão, estarei medindo a pressão. Outro conceito importante na medição de pressão é a escala de pressão. Tá? Nós temos a pressão relativa ou pressão manométrica, aquela medida dentro de um sistema, vocês podem encontrar também como pressão Gauge. Tá? Temos a pressão atmosférica ou a pressão local, também conhecida como pressão barométrica, e temos a pressão absoluta, que é a soma das pressões manométricas e atmosféricas. Tá? Quando estou fazendo medida de pressão relativa, tá, ou a pressão manométrica, nós temos, então, um sistema fechado, no qual a pressão que está sendo medida é dentro desse sistema. Nós podemos, por exemplo, fazer a medida de vácuo com um vacômetro. Tá? Os medidores de pressão são divididos em três tipos, de acordo com o princípio de funcionamento. Nós temos os medidores por coluna líquida, onde a pressão é medida por meio do teorema de Stevens. Dentre os medidores mais utilizados de coluna líquida estão o medidor por coluna em 1, o medidor por coluna líquida reta e o medidor por coluna líquida inclinada. Esses medidores são apenas indicadores de pressão.
Nós temos também os medidores por elementos elásticos, onde temos o teorema de Stevens e a lei de Hooke envolvidos na medição. A lei de Hooke diz que a força exercida é igual a K, constante elástica, vezes o deslocamento. Então, o que acontece nesses medidores? Uma pressão faz com que um elemento mecânico elástico transforme a pressão em uma determinado valor visível. Os medidores mais utilizados na indústria por elemento elástico são o manômetro de Bourdon, o manômetro de Foley e o manômetro de diafragma. Assim como os medidores de coluna líquida, esses sensores são apenas indicadores de pressão. E por fim, nós temos os medidores especiais, onde outros conceitos da elétrica e da eletrônica ajudam nas medições. Neste conjunto de medidores, nós temos os medidores indutivos, os medidores capacitivos, os medidores piezoelétricos e os medidores piezoresistivos. Diferentemente dos outros tipos de medidores, esses podem transmitir o sinal medido da pressão para um sistema de controle. Então, eles não são apenas indicadores de pressão, são também transmissores de pressão. Vamos ver cada um desses medidores separadamente. Então, nós temos aqui o medidor por coluna 1. Nós temos a pressão fornecida em função da diferença de altura no medidor em U, no tubo em U. Então, nós temos aqui um H. Assim, no teorema de Stevens, nós teremos pressão igual ρg, multiplicando, então, o H, o delta H que nós temos, a diferença de pressão aqui. Então, por exemplo, os barômetros, nós podemos citar como exemplo, medem a pressão desta forma. Nós temos também, então, a coluna reta, onde nós temos uma coluna de líquido, no qual irá nos fornecer a pressão. Na coluna líquida reta, a pressão, calculada pelo teorema de Stevens, será determinada por esta altura que está dentro, equivalente ao tubo, indicador de pressão. Então, nós temos o H2, porque temos no ponto relativo da superfície, este ponto aqui, as pressões tanto aqui no tanque, ou neste local, igual neste ponto aqui. Os medidores por coluna líquida, sendo a coluna inclinada, segue o mesmo princípio da coluna reta. A diferença está na altura H2 que deve ser utilizada. Como nós temos uma inclinação, devemos levar em consideração este comprimento L, do tubo, as áreas do tanque e as áreas do tubo, e também o ângulo da inclinação. Assim, no teorema de Stevens, a pressão será dada por ρg e o H2 será A dividido por A, Azinho, dividido por Azão, mais o seno deste ângulo alfa. Então, pressão é igual a ρg L, que multiplica A dividido por Azão, mais seno de alfa.
Vantagens e desvantagens desse tipo de medidores. Tá? Nós temos uma construção muito simples, nós temos boa precisão e exatidão e temos um baixo custo. As desvantagens são que não posso instalá-lo em sistemas que existem vibrações, porque eu vou danificar, posso quebrar esses tubos, e eu tenho que usar líquidos manométricos não viscosos. Tá? O líquido manométrico que é de melhor uso é o mercúrio. Mas no estado de São Paulo, como eu já falei para vocês, o mercúrio está proibido, né, a comercialização. Se vocês observarem, lá no CLQ tinha um barômetro, né, no qual nós medíamos a pressão barométrica, era um tubo em U e era de mercúrio. Teve que ser retirado de lá, ok?